Que a santa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse aquele que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos engana. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Até aqui. Então a palavra fala sobre os anticristos, né? Muitas vezes nós comparamos o anticristo como aquele que é de vida, o filho da iniquidade, e que ele é o anticristo. Agora não estou falando no plural, os anticristos. A palavra anticristo, a palavra anti, significa que é contra, o contra Cristo. Por exemplo, você tem uma coisa, remédio antidepressivo. Ele é contra a depressão, ele combate a depressão. Antialérgico, combate a alergia. Antifúngico, combate o fungo. Então os anticristos são aqueles que combatem Cristo. E combate a igreja, combate o povo de Deus. Combate os pregadores do evangelho. Então no mundo existem vários anticristos. Vivemos a última hora. As heresias estão aumentando. Apostasias estão aumentando. O mundanismo está querendo se infiltrar dentro da igreja. O amor está se esfriando. O amor entre os irmãos está se esfriando. Tudo isso é sinal do que fim dos tempos, já a última hora. Jesus está à porta, está voltando. Devemos estar firme na palavra do Senhor, firme na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando a orientação de Deus. Estamos firmes nessa graça, porque muito breve Jesus está voltando. O anticristo vai se manifestar. Já tem os anticristos, pessoas que têm esse espírito do anticristo, mas não é o próprio anticristo, ele tem apenas o espírito. Tem muitas pessoas que têm o espírito de anticristo, pessoas que vão contra a palavra de Deus, pessoas que querem distorcer a santa e verdadeira palavra de Deus, e querer introduzir heresias para dentro da igreja, para dentro da palavra de Deus, querendo fazer de mentira a verdade. E já estamos vivendo nesses tempos. E muitos
saíram de nós, saíram do seio da igreja, mas não eram de nós. Saíram de nós, saíram da igreja, conheceram a palavra, tudo, mas não era de nós e começou a enganar o povo com suas heresias, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo as ordens de Deus, alguns até negando que Jesus é o Cristo, que Jesus não é o Cristo, que Jesus era apenas uma criatura de Deus. Outros dizem que Jesus era um profeta. Outros dizem que Jesus era um charlatão, que ele ainda não, o Messias ainda está por vir. E o Jesus que nós servimos não é o Messias, e sim um charlatão que se fez de Cristo. Então tudo isso está sendo pregado, ensinado. Porque os anticristos, as pessoas têm o espírito de anticristos, está preparando o terreno para o anticristo. Estão devagarzinho produzindo heresias, falsos ensinos, para que quando o anticristo reinar sobre a terra, muitos achar que ele de fato é o Cristo, que ele é o Messias. Ele vai se declarar o Messias, vai se declarar Deus. Muitos vão acreditar que ele é Deus, que ele é Messias, que Jesus não era o Messias. O verdadeiro Messias é o anticristo. Muitos vão cair nessa conversa fiada. Porque, devagarzinho, já estão ensinando sobre isso aí. Já estão distorcendo a palavra de Deus. Já estão rejeitando a palavra de Deus. Muitos já não estão suportando a sã doutrina. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor. Mas através dessa palavra, Deus está nos orientando a permanecer nessa graça, permanecer na doutrina de Cristo, aleluias. Permanecer nessa sã doutrina, permanecer na doutrina apostólica. É isso que Deus quer, que eu e você possamos permanecer na sã doutrina, na doutrina da graça, na doutrina apostólica, na doutrina da igreja primitiva. Não foi ultrapassada. Não. Tal coisa era no tempo dos apóstolos. Não. Isso aí foi invenção de homens. Alguns teólogos inventaram essas coisas. Isso aí foi costume da época dos apóstolos. Isso aí foi só no tempo dos apóstolos. Isso não serve da igreja atual. Não caia nessa conversa fiada. Existem muitas pessoas que querem distorcer o ensino apostólico, não quer mais que o povo segue os ensinos apostólicos. E pega um texto e fala, não, isso aqui era o costume da igreja primitiva, não faz parte da igreja atual. Era o costume da época, era o costume daquela sociedade. Era o costume da cidade X. Por exemplo, você tem uma cidade de Coríntios. Tal coisa era costume da cidade de Coríntios. Mas não tem nada a ver com a nossa realidade. Isso é distorção. Estão querendo distorcer a palavra. Querendo introduzir heresias. Nós estamos aceitando isso. Mas que nós possamos ficar firmes ouvindo a palavra. Ficar firme na unção de Deus. E Deus vai nos revelar. Deus vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Não precisamos estudar porque Deus nos ensina. Aleluias, glória a Deus. Esta é a palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.